Bom, pessoal, nós vamos corrigir a 10ª lista aqui do nosso curso de Física, abordando agora elementos que envolvem o uso de energia cinética e energia potencial. O primeiro exercício dessa lista nos diz o seguinte, que a resistência ao movimento de um automóvel é constituído pelo atrito da estrada, que é quase independente da velocidade, e o arrasto do ar, que é proporcional ao quadrado da velocidade. É informado aí que para um carro com peso de 12.000 newtons, vamos já colocar essa informação, a força de resistência total, no caso a força de arrasto, é dada por 300 mais 1,8 v ao quadrado, ou seja, ele diz que a força é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, com F em newtons, e V em metros por segundo. Então ele quer calcular a potência. Essa é a nossa incógnita em HP, horsepower, né? De modo que esse carro possa acelerar, a aceleração é conhecida aí de 0,92 metros por segundo ao quadrado, quando a velocidade, essa V aqui que ele menciona, seja de 80 km por hora. Então, exercício assim, que os dados são muito explícitos e a ideia é que a gente faça as associações para que a gente consiga resolver com base nos dados que foram oferecidos para nós. Primeira providência aqui é fazer a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo no sistema internacional. Então, se não soubermos fazer de forma direta, a sugestão é utilizar lá a conversão em cadeia, que a gente aprendeu lá no passado, onde você tem que 1 hora equivale a 3.600 segundos, e 1 quilômetro associado equivale a 1.000 metros. Então você sabe que é possível cancelar as unidades para poder gerar o valor que a gente quer. Então cancelando quilômetro com quilômetro, hora com hora, você vai retornar com a resposta em metros por segundo. Então fazendo todas as contas, cancelando 0 com 0, 0 com 0, você tem 80 vezes 10, que dividido por 36, 800 dividido por 36, vai te gerar um valor de aproximadamente 22, vamos colocar aproximado aqui, 22,2 metros por segundo. Essa é a conversão necessária. E aí, com base nos dados que o exercício nos dá, é possível que a gente faça usufruto da segunda lei de Newton, porque tem uma associação de força com a ação do peso, além de uma força necessária para acelerar o veículo. Então, no processo que a gente precisa executar, então, a gente tem uma força resultante, né? Nós temos uma força resultante pela segunda lei, que está associada à força para acelerar o veículo menos a ação da força, né, de atrito, a força associada ao peso, do veículo. Isso pela segunda lei é M vezes A. Nós sabemos que essa força para acelerar o veículo em cima da força de arrasto, devido ao arrasto. Vamos colocar aqui para deixar bem explícito do que eu estou mencionando. Pode ser escrito da seguinte maneira, olha, eu vou escrever aqui o meu F ainda e escrevo a massa como associação do peso com a ação da gravidade. Por quê? Porque nós sabemos que P é igual a M vezes G. Isolando essa força para acelerar o veículo, você tem que ela fica escrita como P sobre G vezes A mais o F, que é aquele F que a gente tem lá no enunciado. Então a força para acelerar o veículo é dada dessa forma. E aí eu preciso executar essa ação, porque no enunciado ele quer que a gente calcule o quê? A potência necessária, né? Então daqui eu vou apagar essa informação que a gente já acabou de gerar e vou, resgatar o conceito de potência que está associado à ação da força, no caso a ação da força para acelerar o veículo, vezes a velocidade. Nós temos aqui a força para acelerar o veículo, dada dessa maneira. Então, portanto, o nosso P aqui
ele vai ser escrito como toda essa função, P vezes A sobre G, mais a força F, que multiplica a velocidade. E a partir daqui eu posso usar os dados numéricos que eu tenho à disposição para poder calcular qual é a magnitude dessa potência, né? Então vamos lá. Então pegando aqui a ação dos dados que nós temos, o peso é de 12.000, a aceleração é de 0,92, a gravidade de 9,8, daí nós temos a ação da força, pelo enunciado que nós temos aqui, dado por 300, mais 1,8 vezes a velocidade que a gente acabou de calcular, 22,2 ao quadrado, nós vamos fechar tudo isso daqui e multiplicar pela velocidade, que é 22,2. Vai ficar essa expressão somada com essa multiplicada por 22,2. Então, fazendo todas as contas, se você chegar na resposta correta, você vai obter uma potência da ordem de 5,14 vezes 10 à quarta em watts. Essa aqui é a resposta da potência em watts. Só que ele quer que a gente retorne esse resultado aqui em HP. E aí eu preciso fazer mais uma conversão. Que conversão é essa? Nós sabemos, vamos apagar aqui, que 1 HP é 746 watts. Então 1 HP é 746 watts. Você tem que a potência em watts foi encontrada agora há pouco, 5,14 vezes as 10 a 4, usando de novo a conversão em cadeia, né? Nesse processo, você cancela a unidade, retorna com o valor em HP, e aí fazendo as contas, você vai dividir 5,14 vezes 10 a 4 por 746. Então, fazendo essas contas, você vai chegar no valor aproximado de 69 HP. É isso que retorna a resposta aí do primeiro exercício, que nada mais é do que você fazer uma associação da força de arrasto, né, com a força necessária para acelerar o veículo, levando em consideração o que é conhecido o peso dele. É isso que retorna para nós aí o exercício 2, o exercício 1. No exercício 2, vamos lá. No exercício 2 ele diz o seguinte, olha, uma locomotiva com uma potência de 1,5 megawatts, então, potência 1,5 mega, sabemos que mega, prefixo de fator 10 à sexta, né, pode acelerar um trem a uma velocidade de 10 metros por segundo, uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, até 25 metros por segundo, com velocidade final, em um intervalo de 6 minutos, ou seja, o intervalo T aí, ó, de 360 segundos já convertido para o sistema internacional. Então, o que ele quer? Calcular a massa do trem e determinar em função do tempo, em segundos. Velocidade do trem, a força que acelera o trem durante o intervalo de 6 minutos e calcular aí a distância percorrida durante esse intervalo. Primeira parte do problema, calcular a massa do trem, recorre para nós aí mais uma vez o conceito do teorema energia cinética trabalho. Nós sabemos que o trabalho é uma associação de potência em termos do tempo, para ficar fiel aos dados do exercício. E sabemos que energia cinética é a variação de velocidade associando a massa. Então, m v quadrado f menos v quadrado i. Então, a proposta aqui é que a gente calcule a velocidade, no item A, a massa, em termos dos dados que foram gerados aqui. Então, o que eu preciso fazer é isolar a massa nesse processo e calcular ela. Então, para que eu faça isso,
multiplicação cruzada, isolo todos os elementos para deixar o m, né, em destaque. Então, o v quadrado f menos v quadrado i, que está multiplicando bem para cá, dividindo. Portanto, a massa vai ficar escrito da seguinte forma: 2 vezes pt, 2 vezes p vezes t, sobre v quadrado f menos v quadrado i. Quando você fizer as substituições, você vai ter 2 vezes a potência, que é 1,5 vezes 10 a sexta, o tempo, que é 360, e aí as velocidades, 25 ao quadrado menos 10 ao quadrado. Então, fazendo todas essas substituições e executando todas as contas, você vai chegar no valor de massa, né, de aproximadamente, no item A, vamos colocar aqui, 2,1 vezes 10 a sexta em quilos. Tá? Isso aqui é a massa da locomotiva. É isso que a gente retorna aqui no item A. Beleza? Resolvido o item A. No item B, a pergunta dele é para calcular a velocidade do trem, é uma função que a gente quer gerar. Então, a gente vai recorrer a essa mesma equação. Só que agora, ao invés de colocar o m em evidência, nós vamos destacar a velocidade final, é o v. Então, o propósito agora é você deixar o v em destaque. Então, aqui a primeira parte a gente faz da mesma maneira, multiplica 2 por p vezes t. Aqui, o m que está multiplicando passa para cá sendo dividido, dessa forma. E aí você tem v quadrado f menos v quadrado i. Nesse contexto, você pode deixar a velocidade ao quadrado assim. Dessa forma, o que você tem? Que v quadrado é a soma, porque o v quadrado i vai passar para o lado esquerdo somando. Então, v quadrado i com 2 vezes p vezes t sobre m. E aí o 2, que é uma potência, torna-se uma raiz. Portanto, a velocidade fica escrita no item B como v quadrado i mais 2p vezes t sobre m. O que eu preciso agora? Substituir os valores numéricos para obter essa função. Então, substituindo os valores numéricos, né, nós temos o seguinte, que v vai ficar escrito como 10 ao quadrado, que é a velocidade inicial, mais 2 vezes a potência, que é 1,5 vezes 10 a sexta, em termos do tempo. A velocidade é uma função do tempo. Sobre a massa, que nós obtivemos lá, que é da ordem de 2 vezes 10 a sexta. Aqui, para efeito, vamos aproximar, até para tornar a conta um pouquinho mais simples mais adiante, essa massa para 2. Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho bases iguais aqui, inclusive com potência, que é possível cancelar. 2 vezes meio é 3. Ou, se eu fizer algo como 2 vezes 1,5 e aproximar essa massa aqui para 2, eu cancelo aqui a massa e mantenho uma função mais amigável em termos dos valores numéricos. Por quê? Porque 3 dividido por 2,1 vai dar um valor bem quebradinho. Então a gente vai fazer uma aproximação aqui só para deixar o resultado um pouco mais redondo. Então, aproximando, vamos fazer isso aqui, aproximando, vamos escrever isso, m para 2 vezes 10 a sexta. Vamos fazer isso. Só essa aproximação, não tem problema algum. Então, nessa linha de raciocínio, o v, então, fica escrito como 10 ao quadrado, que é 100. E aí, sim, fazendo esse cancelamento, fica mais tranquilo trabalhar com função assim, ó, 1,5 vezes t. É dessa forma que ela vai ficar escrita. Então, daqui você tem a resposta do que vem ser o item B nosso. A função fica escrita nesse formato. E aí, você resolveu
você obteve a velocidade. No item C, ele quer a força que acelera o trem durante o intervalo de 6 minutos. Então, no item C é diferente, ele quer a força que acelera o trem no intervalo de 6 minutos. O que a gente faz? Retorna para algumas ideias lá do item A para poder resolver o problema. E aí, que ideias são essas? Vamos manter essa aqui a resposta do item B, porque eu sei lá do item A que a potência é uma associação de força associada à velocidade. E a velocidade a gente tem. A pergunta que ele faz é sobre a força. Então, isso significa que eu posso escrever a força em termos de quem? Da potência sobre a velocidade. Isso nós podemos fazer. Só que a potência a gente já conhece, é um dado do exercício. Então, lá na função, nós temos o seguinte, que f vai ficar escrito como 1,5 vezes 10 à sexta, né, que é o valor em mega, dividido, vamos colocar aqui na mesma linha, né, f igual, sobre a velocidade, que é quem? 100 mais 1,5 vezes t. Então tá aqui, ó. Essa é a força em função do tempo. É assim que ela está escrita. Determina a força que acelera o trem durante o intervalo de 6 minutos. Essa é a ação da força. Então, daqui você tem a expressão que retorna para nós o que é a resposta do item C. E daí, para que você calcule a ação dessa força, basta que você substitua dentro do intervalo, calculando os valores gerados. Bom, no item D, o que ele quer é calcular agora a distância percorrida pelo trem durante esse intervalo. Então, a distância percorrida pelo trem durante esse intervalo. Para calcularmos essa distância, nós faremos usufruto do cálculo diferencial integral. Por quê? A gente conhece, né, lá do cálculo, que velocidade é a taxa de variação do espaço pelo tempo, ou a derivada do espaço com relação ao tempo. Escrevendo essa diferencial do espaço em termos do tempo, equivale a você multiplicar de forma cruzada e escrever dx como sendo v dt. Ora, para que eu calcule esse deslocamento, eu vou integrar essa função de ambos os lados. Então, integrar em função em dx retorna x, e aqui eu fico com a integral de v dt. Então, essa integral é a que eu preciso calcular agora, para obter essa distância. Em que intervalo? No intervalo que vai de 0 até 6 minutos, ou de 0 até 360 segundos. E o v é o v que a gente obteve lá no item B, que a gente calculou e gerou, né, uma função em raiz. Então, o que você precisa fazer é calcular essa integral de 100 mais 1,5 vezes t em dt. Para que a gente calcule essa integral, você vai ter que fazer usufruto de uma técnica, né? E a técnica, nesse caso, adequada para que a gente resolva é a de substituição. Porque não há uma forma de você resolver isso de maneira direta, usando uma tabela. Então, nesse processo, a sugestão aí é você trabalhar com uma substituição do tipo U, mais 100, com 100 mais 1,5t, você derivada aqui vai dar 1,5 dt. Você pode escrever então dt em termos do du, como sendo du dividido por 1,5. Se preferir 1,5, 1,5 é 3 sobre 2. 3 sobre 2 é a mesma coisa que escrever 2/3, na verdade, de du. E aí, essa integral que está escrita em t, provisoriamente, ela fica ali escrita assim, como a integral da raiz quadrada de u de dt, que é quem? 2/3 de du. Nesse formato, fica muito mais fácil para você integrar. Por que fica mais fácil para você integrar? Porque você conhece a integral de função em potência. Então, aqui você tem 2/3
que você joga para fora, o U aqui eu escrevo na forma de potência e integro. Então vai ficar 2/3 vezes U, meio mais 1 dá 3/2. 3/2 que está aqui em cima, quando você inverte, vira 2/3. Correto? Daqui então, você tem 4/9 de U elevado a 3/2. Então, U elevado a 3/2 é, na verdade, quem? 100 mais 1,5t elevado a 3/2. E aí, finalmente, você pode executar o cálculo substituindo os extremos de integração, de 0 até 360 segundos, ou 6 minutos. Então, fazendo todas essas contas, né, você vai chegar, substituindo os dados numéricos aí, ou seja, eu vou apenas substituir e fica por exercício você conferir a resposta. Então, isso aqui vai gerar o seguinte: 100 mais 1,5 vezes t, que é 360. Nesse caso, tudo isso elevado a 3/2. Menos 100 mais 1,5, que multiplica 0. Isso tudo elevado a 3/2. E você fecha isso. Quando você fizer essas contas, você conferir os resultados, você vai ter que chegar em algo aproximado de 6,7 vezes 10 a terceira em metros. Essa que é a distância percorrida pela locomotiva aí nesse processo. E isso finaliza aí para nós esse segundo exercício, tá? O exercício 2, ok? Resolvido o exercício, e aí a distância percorrida por ele é dessa ordem aí de valor, ok? Resolvido. Bom, exercício 3, vamos lá. No exercício 3 é dito o seguinte, olha, um bombeiro de 70 quilos escorrega 4,3 metros para baixo a partir do repouso em um poste vertical. Então, você tem um poste vertical, né? Fazer apenas uma descrição básica do desenho. E um bombeiro escorrega por esse poste. Ele está aqui preso nesse poste de algum modo, né? E ele vai descer, deslizar, escorregar 4,3 metros. Bom, para baixo. Se o bombeiro segura o poste de leve, o que torna a força de atrito pelo poste desprezível, ele quer saber a sua velocidade imediatamente antes de atingir o solo. Isso no item A. E no item B, se ele segura o poste com força e a força de atrito média de 500 newtons, dirigida verticalmente para cima, qual é a sua velocidade imediatamente antes de atingir o solo? Então, essas as ideias que estão previstas nesse exercício. O propósito aqui é trabalhar com conservação de movimento, né? Conservação de movimento. Então, nós estamos falando, no caso, de uma energia cinética inicial, de uma energia potencial inicial, que é associada à energia cinética final e uma energia cinética e uma energia potencial final. Bom, como no início ele está em repouso, a energia cinética inicial é 0, não tem velocidade, mais a ação da energia potencial gravitacional, da forma mgyi, e aí você tem a energia cinética final, que é mv² sobre 2, com energia potencial sendo 0 no fim. Então, fazendo esse processo, você vai isolar aqui a velocidade, para poder resultar o exercício. Você cancela a massa, independente da massa e processo, você tem que v² é igual, na verdade, a 2g vezes y, y1. Portanto, v, no item A, é a raiz quadrada de 2g vezes y. E aí você precisa apenas substituir os valores numéricos. Então vai ficar 2 vezes 9,8
vezes 4,3. Então, fazendo as contas, né, você vai ter uma velocidade aí aproximada, fiz aqui as contas, de 9,2 metros por segundo. Essa é a velocidade do qual o bombeiro desliza, né, por esse poste, considerando a situação, né, de que a força de atrito seja desprezível nesse caso, ok? No item B, é tecnicamente a mesma coisa, com apenas uma adição, uma força de atrito médio. Então, essa força de atrito médio é que faz a modificação em relação ao exercício do item A. Então, no processo aqui, o que nós temos é o seguinte. Então, você tem no item B, energia cinética inicial, energia potencial inicial, energia cinética final, mais energia potencial final e mais uma ação da força de atrito associado ao deslocamento, força de atrito médio associado ao deslocamento, nesse intervalo aí de espaço de 4,3 metros. Então, você tem 0 mais mg y igual a mv quadrado sobre 2, energia potencial final, e mais essa ação dessa força aí de atrito, né, em movimento cinético. Bom, vou isolar de novo a velocidade, e aí no processo o que, é que vai acontecer? Você faz um deslocamento aqui das variáveis, né, mgy menos fk sub índice em d igual a quem? A mv quadrado. Como o 2 está dividindo, ele vai passar para lá multiplicando. Então, ele vai multiplicar esses elementos aqui. Nesse processo, então, o m também passa a ser dividido. Então, você vai ter 2 vezes m gy menos f subíndice k em d. E tudo isso sendo dividido por m. Igual a v quadrado. Por fim, o que vai acontecer é que você vai isolar o v em termos de uma raiz. Então, o que, é que vai acontecer? O v quadrado vai ficar escrito como sendo 2 vezes, esse m com esse m daqui cancela, então você vai retornar aqui como 2 vezes gy, só que ele cancelou apenas para esse m, ele existe para esse. Então vai ficar menos fkd, esses dois aqui sendo divididos por m. Esses aqui sim. Fecha aqui. E você tem agora que a velocidade, em termos finais, fica gerada como sendo a raiz quadrada do que se segue aqui, que é 2 vezes gy, menos, vamos colocar aqui, f k subíndice d sobre m, e fecha aqui. Executando todas as contas, substituindo os valores numéricos, né, que você tem, você vai obter a velocidade no valor aproximado aí, também fica como exercício resolver numericamente isso, de 4,8 metros por segundo. Então é essa associação que nos permite aí obter os valores numéricos. Então substitui os dados que são gerados e vai chegar nesse valor aproximado aqui, ok? Então isso daí resolve para nós o exercício 3, né? Exercício 3 devidamente resolvido no processo. Vamos agora para o exercício 4, né? Bom, no exercício 4, para fazer um pêndulo, uma bola de 300 gramas é presa uma extremidade de uma corda com 1,4 metros de comprimento e massa desprezível. Né? A outra extremidade da corda está fixa. Então a bola é puxada para um lado até a corda fazer um ângulo de 30 graus com a vertical. Em seguida, com a corda esticada, a bola é liberada a partir do repouso. Então, quero determinar 3 itens aí. A velocidade da bola quando a corda faz um ângulo de 20 graus,
com a vertical, a velocidade máxima e qual é o ângulo entre a corda e a vertical quando a velocidade da bola é igual a 1/3 do valor máximo. Então, esse problema ele é um pouco extenso por conta da sua formulação, né? O princípio básico está associado à descrição de um diagrama. Então, imagina que você tem aqui um fio vertical, um fio qualquer. Esse fio está preso a uma bola, tem massa M. Esse fio tem um comprimento. Como ele está oscilando, em termos, né, em termos de um eixo aqui, ele tem essa orientação, né, é pendular. Então, em relação à vertical, tem uma discrepância da altura, ou seja, da distância entre esse ponto, onde a esfera está localizada, a bolinha, e o ponto onde ele vai, né, passar, exatamente pelo centro do eixo. É claro que quando você oscila, há, na verdade, uma variação angular, que eu vou chamar aqui de θ. E aí, a partir dessa informação inicial, a gente começa a resolver o problema, obtendo a expressão para H. Então, o cosseno de θ, e aí porque eu vou trabalhar já direto no cosseno, porque eu tenho um triângulo retângulo aqui associado. Observe que aqui eu tenho um triângulo retângulo de θ, com um comprimento que eu vou chamar aqui de L0, associado ao L, que é o comprimento da nossa corda, do nosso fio. Então, o cosseno de θ aqui é razão de cateto adjacente e hipotenusa, portanto, o L0 nosso é igual a L cosseno θ. Bom, como essa trajetória da bolinha, da esfera passando por esse ponto tem um fio de comprimento L, então a diferença, ou seja, a distância H aqui, nada mais é que a diferença dessa trajetória de comprimento L menos a informação que a gente acabou de gerar, que é o nosso L0 que está aqui, ó. É o L0 que a gente estabeleceu, que é menos, no caso aqui, L cosseno θ. Eu coloco o H em evidência, perdão, L em evidência, então essa altura H fica escrito como L, que multiplica 1 menos o cosseno de θ. Então está aqui uma expressão que associa a altura com o comprimento e a variação angular desse pêndulo. O início é obtendo essa expressão. A partir daí a gente vai começar a abrir o exercício com base nas informações que foram geradas. Então vamos lá. Primeira contribuição envolve de novo conservação de movimento. Então, a gente vai trabalhar mais uma vez com conservação de movimento. Então, nesse processo, o K, que eu vou chamar de 1, mais o energia potencial de 1, vai ser igual a K2 mais U2. Ok? E aí, como é que você vai desenrolar o processo nesse caso, né? Então, nesse caso, você tem o seguinte: como o nosso objeto está em repouso, né, no momento, a energia cinética dele é zero, mas a energia potencial é da forma mg vezes um H. Esse H é o que a gente calculou agora há pouco, que é a associação do comprimento menos a ação do ângulo, nesse caso aqui, θ1. E aí, da mesma forma, a gente vai calcular em relação ao segundo passo. Você vai ter um movimento, aqui você tem energia cinética, mv²2, e claro, com o movimento gerado você tem um novo ângulo, que a gente vai chamar aqui de 1, no caso de θ2. Então essa aqui é a informação que você tem. Está parado, em repouso, entrou em movimento, tem energia potencial, é igual a energia cinética mais uma associação com energia potencial. Da expressão que você tem aqui a seguir, você observa num primeiro momento que é fácil observar que o M aqui pode ser cancelado, ó, em todos os processos. E aí você vai ter uma expressão que vai envolver quem? GL, 1 menos o cosseno de θ, 1. E GL, que quando você passar para o lado esquerdo vai ser subtraído, 1 menos o cosseno de θ2. Com isso, você vai ter V² sobre 2 aqui isolado,
E é possível também, a partir daqui, você colocar o GL em evidência. No que você coloca em evidência, você tem 1 menos o cosseno de θ1, menos com mais é menos, e menos com menos é mais. Cosseno de θ2. Você fecha aqui e isso retorna v² sobre 2. Daqui é fácil ver que é possível cancelar 1 com 1. Então você tem que o nosso v² fica escrito em termos de quem? v² é igual a 2 vezes o GL, esse que está aqui, e que multiplica o que ficou aqui entre colchetes, que é o cosseno de θ2 menos o cosseno de θ1. Você fecha aqui. Portanto, o V que você quer, que é o V2, né, no caso, ele vai ser calculado como sendo a raiz quadrada desse processo. Então, V2 vai ser a raiz quadrada de tudo isso que está aqui, 2GL, que multiplica o cosseno de θ2 menos o cosseno de θ1. Bom, substituindo os valores numéricos que envolvem, né, o comprimento, que envolve a gravidade, que envolve os ângulos de 30 e 20 graus, né, se você vai fazer, o comprimento aqui é dado no fio, ele é dado, né, tem 1,4 metros. Então, fazendo todas essas associações, você vai chegar num V2 aproximado, vamos colocar aí, de 1,4 metros por segundo. Ou seja, substituindo os dados, você vai obter esse resultado. É isso. Então, isso calcula-se com essa expressão velocidade em 2. Ok? No item B, o que ele quer é o cálculo da velocidade máxima da bola. A velocidade máxima da bola também é possível obter. E aí, o que você vai fazer aqui no caso? No item B, mais uma vez, conservação de movimento. Então, você tem lá K1 mais 1, associado agora, vamos chamar agora de K3 mais o 3, porque você está trabalhando com um outro contexto. A energia cinética inicialmente é 0, mais mg, L, 1 menos o cosseno de θ1. E aí, aqui tem uma novidade. Como ele está mencionando, né, a altura máxima, é isso que ele está dizendo aqui para nós, ó, a velocidade máxima da bola. Então eu tenho que, nesse caso aqui, a energia potencial vai ser nula. Então você vai ter um m apenas de V3 ao quadrado sobre 2. É isso? E aí o que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que isolar a expressão para calcular essa velocidade. Então você cancela a massa com a massa aqui. E aí você vai ter o seguinte, vamos apagar aqui. Você vai ter que V3 ao quadrado é igual a 2 vezes GL 1 menos o cosseno de θ1. Ou seja, a velocidade aqui em 3 é, na verdade, a raiz quadrada de 2GL que multiplica 1 menos o cosseno de θ1. É isso? E aí, quando você substituir de novo os valores numéricos com o θ1 que você conhece, que lá de 30 graus, você vai ter um valor aproximado aí, pelas anotações que eu fiz, de 1, fazendo os testes, executando as contas, 1,9 metros por segundo. Tá? Essa que é a resposta para o caso do item B. Qual é a velocidade máxima nesse processo? É isso que ele está perguntando, no caso, a velocidade máxima da bola. No item C, ele pergunta o seguinte: qual é o ângulo entre a corda e a vertical quando a velocidade da bola é igual a 1/3 do valor máximo? Quando a velocidade da bola é igual a 1/3 do valor máximo. Então, o processo aqui no item C
ele guarda a relação com o item B. Ou seja, ele quer saber algo na condição de que a velocidade seja 1/3 da velocidade, como ele menciona aqui, ó, 1/3 da velocidade no valor máximo. Ou seja, 1/4, 1/3 de V3, que é o que a gente acabou de calcular aqui no item B, correto? Dado por essa expressão. Então, o que a gente tem? Nós não vamos apagar tudo isso daqui. Nós vamos fazer o seguinte, apenas aqui, usando a ideia de conservação de movimento, que K subíndice 1 mais U subíndice 1 é igual a K subíndice 4 mais U subíndice 4. Correto? Bom, o que a gente tem no início do processo? Que a energia cinética, mais uma vez, é zero. Aqui, você tem mg L 1 menos o cosseno de θ1, isso você já sabe. Aí você tem energia cinética aqui, mv quadrado, no caso 4 sobre 2, mais a energia cinética, a energia potencial, que é mgl 1 menos o cosseno de θ4. Então, o nosso processo agora evidencia encontrar esse cara aqui, ó, esse ângulo, é isso que ele quer que a gente calcule. E para isso nós vamos usar essa informação e, por sua vez, cabe relação nessa equação que nós tivemos agora há pouco. Por quê? Ela está dizendo isso aqui, ó, ele quer saber qual é o ângulo quando a velocidade é 1/3 do valor máximo. Então a gente vai precisar usar esses dados aqui do anterior para poder resolver o problema. Então, fazendo isso, vamos apagar essa expressão aqui e apagar aqui, né? O que a gente vai gerar? Vamos lá, né? Então, fazendo com muito cuidado, para não cometer nenhum equívoco, você vai ter mg L 1 menos o cosseno de θ1 igual m sobre 2, e aí vem a primeira mudança. 1/3, então é V3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Perdão, V3 é 1/3 ao quadrado. Mais mgl 1 menos o cosseno de θ4. Até aí tudo bem, não preciso me preocupar. Então aqui eu vou elevar ao quadrado, vamos fazer essa conta aqui. Só vou apagar aqui, então vai ficar V3 ao quadrado, vendo? Perdão, é V3 sobre 2 ao quadrado, que o V4 é V3 sobre 3, tá? Então daqui você vai ter V3 ao quadrado e 3 ao quadrado, que é 9. Então apagando aqui, você vai ter V3 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que é 9. Correto? É isso que vai acontecer. E aí, olha que coisa interessante. O V3 ao quadrado, que a gente acabou de gerar, ele é conhecido aqui para nós, ó, como 2GL 1 menos cosseno de θ1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse cara aqui, ó, para poder prosseguir no exercício. Essa que é a ideia. Então, fazendo essa substituição, fazer com muito cuidado aqui em cima, nesse ponto, o que nós vamos ter agora é o seguinte, ó, mg L 1 menos o cosseno de θ1 igual a m sobre 2, né, m sobre 2. Aqui vai ficar então agora, vou destacar colocando aqui com esse mesmo pincel, 2GL 1 menos o cosseno de θ1, fecha aqui, sobre 9, já estava aqui, né, mais o mgl de 1 menos o cosseno de θ4, que é a nossa incógnita que está aqui desse lado ainda. Beleza, então vamos lá, vamos prosseguir, observando que é possível cancelar 2 com 2 e vamos trabalhar agora as expressões que nós conhecemos. Então daqui, ó, você vai ter o seguinte, você vai ter mg L, ok? Que multiplica 1 menos o cosseno de θ1. E aqui você pode passar para o outro lado, ó.
De que forma? De que forma a gente pode fazer isso já fazendo de forma direta, inclusive? Ó, dá para tirar o MMC. Então, se você tirar o MMC, o que vai acontecer aqui? 9 por 1 é 9, vezes mg vai dar 9, 9 mgl. Aqui vai ser o próprio mgl, 1 menos o cosseno de θ1. Da mesma maneira aqui, você tira o MC, vai virar um quê? Um 9 mgl, 1 menos o cosseno de θ4. 1 menos o cosseno de θ4. Então, o que eu fiz aqui foi apenas tirar o MC. Então, daqui, ó, você observa que esse bloco inteiro pode ser jogado para cá. Então, ele vai passar para cá subtraindo. É 9 menos GL com mgl, 1 menos cosseno de θ1. Então, ao fazer isso, você vai ter 8 mgl, 1 menos o cosseno de θ1. E aqui você tem 9 mgl de 1 menos o cosseno de θ4. Tá, é possível observar que você cancela esses mgls aqui e aí a expressão te retorna algo mais simplificado. Então, nessa simplificação, você vai ter lá 8, que multiplica 1 menos o cosseno de θ1, igual a 9, que multiplica 1 menos o cosseno de θ4. Agora, nós estamos próximos de obter a resposta, que agora vai ficar uma expressão mais simples. O 9 eu jogo para cá, ele vem dividindo, 1 menos o cosseno de θ1, e aqui você tem 1 menos o cosseno de θ4. Daí você isola o cosseno de θ4. Você isola jogando aqui para a esquerda e vem com esse membro aqui para a direita. Vai ficar cosseno de θ4 igual a 1 menos 8 nonos de 1 menos o cosseno de θ1. Então, daqui você tem que o cosseno de θ4 é igual a 1 menos. Agora eu faço a distributiva. Vai ficar 8 nonos menos com menos mais 8 nonos do cosseno de θ1. Por fim, finalmente, 1 menos 1, 8 nonos aqui vai dar 1 nono. Né? Então, o cosseno de θ4 vai ser igual a 1 nono mais 8 nonos do cosseno de θ1. E, finalmente, você escreve agora o θ4 como sendo um arco, né, cujo valor de cosseno, né, o arco cosseno, é um arco do cosseno dessa informação que você tem aqui. 1 nono mais 8 nonos do cosseno de θ1. Você fecha isso tudo e usa agora uma calculadora para poder gerar os resultados. E aí, fazendo todas as contas, né, você vai ter um θ, fazendo certinho aí as continhas, θ4 aqui vai dar um ângulo de aproximadamente 28 graus. E isso aí finaliza o nosso penúltimo exercício, o exercício 4 item C. Esse é um pouquinho mais puxado por conta dessas modificações, dessas alterações algébricas que a gente executa, mas é o resultado que se apresenta. Ok, o último exercício da nossa lista, né, vai envolver aí uma representação de uma integral, né? Então vamos lá. Você tem o seguinte, que o módulo da força gravitacional, a gente sabe que a ação da força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa, né? Da forma que se segue aqui no quadro. Bom, é pedido o seguinte, qual é a função energia potencial U de x? Né? E suponha que se U de x, se essa energia potencial U de x tende a zero, né? Quando x tende ao infinito,
ou seja, quando a distância aumenta indefinidamente, em que x é positivo. Então, o processo aí para a resolução desse exercício, ele parte do pressuposto que essa variação de energia potencial, ela pode ser escrita como o negativo de uma integral, pelos dados que o exercício nos dá aqui, de x1 até uma posição x2, da função f que você esteja estudando. Ou seja, essa variação de energia está associada ao comportamento dessa função. A gente sabe que numa função dessa natureza, à medida que a distância diminui, a ação da força aumenta, e quando essa distância aumenta, a ação dessa força diminui. A própria representação racional indica isso. Então, o link para que eu consiga resolver o problema passa por resolver essa integral que aqui agora nós teremos que trabalhar, com uma condição, que essa distância x ela tenda aonde? Até o infinito. É isso que o exercício está nos dizendo. Então, em outras palavras, o que eu quero aqui é calcular um u, de modo que o meu x seja calculado até o infinito dessa função que é nos dada aqui, menos g m1 m2 sobre x quadrado. E aí eu tenho que resolver essa integral. Essa que é a ideia. E aí como é que a gente resolve essa integral? É uma integral imprópria, então eu preciso usar um dispositivo de mudança para a execução dela. E o cálculo se segue da seguinte maneira. Bom, eu repito o U e o sinal de menos. O que não for de x é constante, então toda essa contribuição que você tem aqui, ó, você joga para fora. G, M1, M2. Ok, a integral então, ela vai ser escrita de x até o infinito de 1 sobre x quadrado. Ou seja, fica um pouco mais simples de resolver. A questão é como se resolve essa integral. Então você estabelece um parâmetro, né? Normalmente chamamos de t, para cálculo dessa integral, e estabelecendo um limite, quando t tende ao infinito. Então a forma de sair dessa integração imprópria é escrever um limite quando t tende ao infinito, dessa expressão de x até t, da função que dentro reside agora, que é x ao quadrado na divisão, que é a mesma coisa que x a menos 2 em dx. Então eu vou integrar essa função, isso não é difícil para a gente. Então você retorna u igual a menos g m1 m2 do limite quando t tende ao infinito de x a menos 2. Essa integral é menos 1 sobre x, né? Função potência, que você vai calcular de x até t. Você observa que é possível cancelar esses dois sinais, ó, o sinal de menos daqui com daqui. Então a expressão agora, ela fica escrita da seguinte maneira. Então você tem u igual a g m1 m2 de 1 sobre x, do limite quando t tende ao infinito de 1 sobre x, quando a função vai de x até t. E aí, executando essa substituição, você vai ter que a tua energia vai ficar escrito como Gm1, M2, desse limite, quando t tende ao infinito, substituindo aqui por 1 sobre t menos 1 sobre x. E qual é o comportamento quando t tende ao infinito? Quando t tende ao infinito, essa fração fica cada vez menor, então ela tende a zero. Tendeu a zero, o que sobrou foi esse pedaço, então esse gradiente de energia é escrito como menos Gm1 M2 sobre x. Ou seja, essa é a natureza de energia potencial quando a distância fica cada vez maior. Essa que é a ideia. E aí está resolvido o exercício. Resolvido o exercício nessa fase, ele quer o item B, né? E aí no item B você vai cair numa formulação similar ao teorema de energia cinética trabalho, onde você vai escrever agora, né, o trabalho como essa variação de energia potencial, ou em outras palavras, como menos ΔU. E ao fazer isso, e aí no exercício é solicitado
qual é esse trabalho para aumentar a distância entre as partículas de x igual a x1 até a posição x igual a x1 mais d. Então, fazendo essas contas, o que você, na verdade, vai fazer é calcular W igual a menos, abre aqui, G M1, M2 de x1 mais d, menos G M1, M2 de x. Então, executando as expressões que são associadas a esse caso, você tira o MMC. Então, W vai ser igual ao MMC, que no caso é o produto entre eles, x1 mais d vezes x, x mais d vezes x. Ao dividir para cá você tem menos, vamos escrever aqui, menos G M1 M2 vezes x menos G M1 M2, quando você tira aqui o MMC, retorna x mais d. Fecha aqui, vou colocar um colchete aqui para ficar mais fácil e fecha aqui. O que se faz agora? Distributiva. Então, na distributiva, você retorna lá o trabalho executado igual, Então, você tem aqui, menos com mais dá menos. Então, menos com mais dá menos. Vamos escrever aqui a expressão inteira. Vai ficar menos G M1, M2 vezes x. E menos com menos é mais. Então, mais quem? Mais G M1, M2 vezes x na distributiva. Aqui, mais G M1, M2 vezes D. Uma outra distributiva que você tem aqui. Isso tudo sobre x que multiplica x que multiplica x mais d. Então, por fim, como você observa que esses outros elementos são iguais, porém com sinais opostos, então o trabalho executado é de modo que o W seja escrito como sendo G M1, M2 vezes D sobre x mais D. E isso finaliza para nós o exercício 5, item B, e temos assim finalizado a nossa 10ª lista. Beleza? Valeu, obrigado e até a próxima aula.